Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Eduardo, professor Eduardo, e hoje eu resolvi fazer uma sequência de vídeos para quem está buscando ali aquela revisão do Enem, gostaria de ter um conteúdo gratuito sobre redação, tá aqui. Eu vou fazer uma sequência de aulas para a gente passar por todas as partes da dissertação do Enem, até a gente falar de alguns textos, entender por que esses textos tiraram as notas que tiraram, e entender na prática mesmo algumas dicas importantes para você fazer sua redação. Depois a gente pode discutir alguns temas, quem sabe a gente acerta aí a proposta desse ano. E aí eu pensei em dividir esse conteúdo, primeiro falando de forma muito prática o que é a tese, né? Qual é o ponto mais importante da dissertação, que é o posicionamento crítico que eu vou trazer. Então a gente vai partir da tese. Depois, numa outra aula, a gente vai falar só sobre a introdução e como a gente pode pensar em esquematizar a introdução. Depois a gente vai falar dos parágrafos de desenvolvimento. Por fim, a gente vai falar da conclusão, que é a famosa proposta de intervenção. A gente vai compilar aí todos os aspectos da redação em algumas aulas, aí a gente vai fazer alguns estudos práticos de textos para entender se houve ou não abordagem do tema, tangência, fuga, abordagem completa, e por fim a gente vai discutir algumas propostas aí de redação. Então, se você conhece alguém que está se preparando para o Enem, gostaria de consumir um conteúdo gratuito sobre as aulas, está aqui, tá bom? Bom, vamos começar então de forma bem objetiva falando sobre a tese. E aí eu gosto sempre de começar trazendo uma pergunta. Se você sabe o que é uma tese e qual é a estratégia que você pode seguir para poder elaborar uma boa tese. E aí eu gosto sempre de discutir o tema como uma consequência. O que significa isso? O tema já é o resultado, já é o efeito, né, de um determinado problema. Se a gente pegar o tema do ano passado, invisibilidade do trabalho de cuidado exercido pelas mulheres no Brasil, isso já é a consequência. O trabalho de cuidado é invisível no Brasil. Olha outro exemplo aqui. Evasão escolar no Brasil. Evasão escolar, a saída de estudantes das escolas, já é a consequência. O que a tese é? É tentar investigar as causas daquele problema. Por que eu tenho estudantes que saem das escolas? Por que o trabalho de cuidado é invisibilizado? Então, se a gente pensar e tentar tornar o tema uma pergunta, eu posso, a partir, obviamente, de uma resposta elaborada, ter o que a gente chama de tese. Vamos ver isso na prática? Peguemos o tema da invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Dá uma olhada aqui que eu tenho três aspectos principais. Existem brasileiros e brasileiras que não têm registro civil, que não têm certidão de nascimento. Bom, a partir do momento em que essas pessoas não têm o registro civil, que dá nome a elas, que diz onde elas nasceram, a hora, nome de pai, mãe, ou dos pais ou das mães, isso gera para essas pessoas sem esse documento invisibilidade. Por que gera invisibilidade? Porque elas não vão conseguir exercer totalmente a cidadania delas. Não vão conseguir entrar numa escola, ser internadas num hospital, não vão poder votar, né? Porque elas simplesmente não existem para o Estado. O que eu tenho que refletir, portanto? Por que isso acontece? Por que existem pessoas no Brasil sem registro civil e que, portanto, não exercem plenamente a sua cidadania, já que se tornam invisíveis? Então veja que a gente tem que fazer uma leitura crítica do tema para a gente chegar nessas causas, certo? Olha um parágrafo possível em que duas causas foram trazidas. Embora eu não vá me ater aqui à estrutura ainda da introdução, mas eu vou ler o primeiro parágrafo só para a gente entender aqui como que isso é estruturado. Ponto importante é que a tese costuma aparecer ao final da introdução. Então, veja que a tese está aqui no finalzinho da introdução. E aí eu tenho aqui uma redação que começa falando que a Constituição garante vários direitos como o bem-estar da população. Mas isso não acontece, por isso que existe aqui um elemento coesivo de adversidade. Quando se observa a deficiência da visibilidade do registro civil como forma de garantir o acesso à cidadania, verifica-se que esse preceito ele é constatado, mas não na prática. Ele está na teoria, mas ele não é executado, já que tem pessoas sem certidão de nascimento. O que é o importante nessa aula? Por que isso acontece? Por que existem pessoas sem registro civil? Essa realidade se deve à inoperância estatal, à ausência de ações do Estado e à alienação social. Então, o que essa redação vai trazer como causas principais da invisibilidade gerada em algumas pessoas que não têm certidão de nascimento são esses dois pontos. O Estado não age como deveria e existe uma alienação da sociedade. Então, depois, né, quando a gente for falar de argumentação, a gente vai ver qual é a função dos parágrafos de argumentação. Se você quiser, você pausa aqui sua aula que eu vou passar por eles.
Esse parágrafo vai explorar essa ausência de ações do Estado. Depois a gente tem um outro parágrafo que vai explorar essa alienação da sociedade. E por fim a gente vai ter a conclusão em que surge uma proposta de intervenção para tentar enfrentar esse problema. Como é que eu posso pensar numa proposta para que as pessoas que não têm certidão de nascimento passem a ter e para que nenhum outro brasileiro nasça sem certidão de nascimento, né? Não saia do hospital sem certidão de nascimento. Mas isso vai ficar para as próximas aulas. Como é que a gente está falando de tese? Para a gente fechar, que o objetivo aqui é ser bem prático, bem assertivo, vou te dar um exercício, mas eu vou fazer alguns com você. Dê uma olhada aqui, a gente tem temas desde 2017, né? Vamos fazer esse exercício de tentar tornar o tema uma certa pergunta e buscar causas principais para aquele problema. Então, por exemplo, aqui foi o tema do ano passado, 2023. Desafios para combater a invisibilidade do trabalho de cuidado exercido pelas mulheres no Brasil. Por que o trabalho de cuidado ele é invisibilizado? Será que isso tem a ver com um histórico conservador e machista? Claro, a gente pode discutir ali uma sociedade patriarcal que se estrutura de modo que aos homens cabia a responsabilidade de trabalhar fora, de ser o provedor financeiro, enquanto as mulheres serem donas de casa. Isso principalmente do século XVI para frente, né? Então, a mulher tinha essa função de ser dona de casa, cuidar da casa como um dever, como uma obrigação, né? Hoje a gente pode até traduzir essa ideia do trabalho de cuidado como algo de instinto da mulher, de instinto da mãe, né? Faz porque ama, faz porque gosta, mas essa é uma visão machista e essa é uma visão que gera invisibilidade do entendimento de que essas tarefas são trabalho, não são simplesmente vocação e amor. Poderia pensar nessa causa, uma causa histórica. E poderia pensar também numa causa de mercado, né, econômica, financeira, né? Se a gente for parar para pensar em atividades que demandam uma formação técnica, você precisa fazer um curso técnico, você precisa fazer uma faculdade, um mestrado, um doutorado, uma especialização para exercer, elas tendem a ser mais bem remuneradas, principalmente depois da Revolução Industrial, você passa a ter uma valorização maior de trabalhos que demandam uma formação técnica maior. E o trabalho de cuidado exige uma formação técnica menor. E é por isso também que ele é menos valorizado. Então, eu poderia trazer uma causa histórica do machismo e uma causa que envolve, né, a relação empregador e empregado dentro desse mundo capitalista que a gente está inserido. Esse outro tema, 2022, desafios para a valorização dos povos tradicionais. Por que os povos tradicionais no Brasil e originários enfrentam desafios para serem valorizados? Não são, na sua maioria, valorizados. De novo, a gente poderia se alimentar da história. A história do Brasil é uma história baseada na exploração, na colonização e na imposição de uma cultura, religião, língua europeias em detrimento da língua, da cultura e das referências existentes aqui. Como o nosso país foi um país que foi colonizado e a cultura europeia foi imposta, o reflexo disso hoje é também a não valorização dos povos tradicionais e originários. Por exemplo, poderíamos discutir uma outra causa que é uma grande parte da nossa sociedade está inserida no contexto urbano, de mercado, de velocidade, de tempo é dinheiro, numa lógica frenética que muitas vezes contribui para uma visão muito individualista. Vou agir conforme os meus interesses e não em relação aos interesses de grupos dos quais eu não pertenço, aos quais eu não pertenço, né? Então, essa lógica individualista poderia ser uma outra causa. Então, veja que a gente pode pegar uma causa histórica e uma causa social, o individualismo, que impede que grande parte da população olhe e se preocupe com a valorização desses povos. E vou fazer mais um para a gente encerrar. Invisibilidade e registro civil, a gente viu aquele ali, na verdade, vamos pegar o outro. Estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Né? Por que pessoas que têm doenças mentais, em geral, sofrem com estigma, sofrem com preconceito? De novo, a gente poderia trazer um recorte histórico, né, da ideia demonizada, violenta, que era associada e vinculada às pessoas com doenças mentais, que tinham que ser internadas, presas, afastadas da sociedade, né? Tem até o conto alienista do Machado de Assis, que faz uma ironia com essa ideia de ser, entre aspas, normal e não ser normal, né? Entre ter ou não ter alguma questão psiquiátrica, mas ao longo da história da humanidade, as doenças psiquiátricas foram vistas como maldição, como algo que tinha que ser
trancado, punido, né? E essa visão ainda perdura na atualidade, com a ideia da pessoa que tem alguma doença mental como perigosa, como maluca, como alguém que pode assustar, né? O filme Coringa tá aí para ser uma boa referência sobre isso. E a gente poderia discutir, por exemplo, a falta de diálogo, debate, de discursos sobre isso nas escolas e na sala de aula. A gente fala muito sobre vestibular, sobre prova, sobre conteúdo. A gente tem uma educação muitas vezes formatada a um determinado padrão de estudante e isso acaba impedindo que determinados debates importantes sobre saúde mental ocorram como deveriam. Então veja, qual que é o exercício aqui? Olha para esses outros temas, 2019, 18 e 17, mas não precisa se ater a eles, e tenta buscar tornar esses temas uma pergunta e investigar causas. Você reparou que eu peguei duas grandes causas, duas causas principais? Por que eu peguei duas causas principais? Porque normalmente, na introdução de uma redação, a gente apresenta dois principais problemas. Eu não tenho tempo de explorar todas as problemáticas possíveis dentro de uma determinada temática. E por fim, um outro ponto interessante, e você deve ter reparado aqui na minha fala, é que muitas vezes as causas se repetem. Como assim? Muitas e muitas vezes as causas de um determinado problema, e isso pode acontecer com o tema do dia 3 de novembro, vão ser aspectos históricos. Então, se o tema é uma consequência, a causa muitas vezes vai estar no passado, né? Então, trazer esse histórico, ele pode ser um grande recurso para você trazer uma problematização e uma tese clara na sua redação. Aspectos políticos. Nossa, mas então eu posso fazer uma crítica ao sistema político? Claro que eu posso. O que não cabe bem é eu fazer uma crítica a um partido político ou a alguma pessoa em específico, porque ela não criou esse problema nacional que existe já há muitos anos. Então, quando a gente vai discutir questões políticas, a gente vai falar sobre o Estado, sobre um Congresso que age ou não age, dependendo de determinada situação. A gente vai ver exemplos em que aspectos políticos podem ser trazidos sim como a tese. A gente até viu, na verdade, isso nesse exemplo da redação da invisibilidade de registro civil, a inoperância do Estado. E eu posso também trazer aspectos sociais. Então, a sociedade ela também age para a persistência de um problema social, como eu falei aqui na questão do estigma associado às doenças mentais e o individualismo. Então, muitas pessoas estão tão voltadas para o seu dia a dia, para o trabalho, para a relação de tempo e dinheiro, que elas não, muitas vezes, olham para outras realidades que não as envolvem diretamente, mas que, se fossem combatidas, melhoraria a vida de todo mundo. Então, trazer alguma causa social também pode ser um ótimo recurso. Então é isso, hoje a gente falou de tese. No próximo encontro a gente vai falar sobre a introdução e entender como que a tese se estrutura e se articula aos elementos da introdução. Um grande abraço, tchau, tchau.